Olá, está no ar o Jornal Panorama, com as notícias do que acontece no Legislativo Estadual. A gente começa com os destaques da segunda sessão realizada na semana. A repórter Luciana Wernesbach tem as informações. Luciana. Karina, na sessão desta terça-feira foram aprovadas 4 indicações parlamentares ao governo do estado. Entre elas, a que cria o programa de estímulo à cidadania fiscal. Além disso, começaram a tramitar na casa 10 indicações de parlamentares, sendo 2 projetos de lei. Na ordem do dia constava, em regime de urgência, o projeto de lei complementar de autoria da mesa diretora, que altera o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual. A Comissão de Justiça se prevaleceu do prazo regimental. A matéria ainda continua em análise. Karina. Obrigada, Luciana. Formas de medir o tempo de uso e a cobrança das ligações telefônicas foram os assuntos debatidos durante a reunião da CPI da telefonia móvel. Durante a reunião da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel, os deputados receberam um consultor técnico de Engenharia Elétrica do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo. O convidado explicou a atuação do órgão relacionada aos serviços telefônicos no estado. O CREA realiza a fiscalização da implantação da parte técnica vamos supor, de uma expansão da telefonia, de instalação de torres, de antenas, isso aí ele fiscaliza, tá? E o registro também do profissional que é o responsável técnico pela obra. Um dos pontos questionados pelos parlamentares é sobre as formas de medição do consumo e de cobrança de pulsos telefônicos. Mas o engenheiro explicou que essa verificação não é de responsabilidade do CREA. Não é da alçada porque isso daí envolve 2 coisas. Envolve o consumo, que é o consumidor, e envolve também a fiscalização da Anatel. A gente teve algumas informações do gerente de tecnologia do CREA que nos desanima um pouco, né? Mostra que nós não temos pessoas no CREA, por exemplo, no órgão que poderia nos dar um apoio técnico, que tem acesso a essas informações de como são cobrados os pulsos telefônicos, de como são oferidos esse consumo, né? Demonstra que nós precisamos avançar muito ainda a nível de Brasil. Nós vamos chamar a Anatel nacional aqui para nos explicar num linguajar inclusive não tão técnico, mais popularesco, para que o cidadão entenda como que é medido o consumo de telefone dele no dia a dia. Deputados conhecem projeto dos Correios que entrega remédios de uso contínuo na casa de pacientes com dificuldades de locomoção. O projeto Remédio em Casa, uma parceria entre prefeituras e os Correios, foi destaque no encontro da Comissão de Saúde da Casa. A ferramenta foi uma das ações apresentadas pelos representantes da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, na reunião do colegiado. A iniciativa já existe em outros estados brasileiros e começa a ser implementada no Espírito Santo. O primeiro município a formalizar o convênio é Mucurici, no norte do estado. Às vezes você tem um paciente em casa, por exemplo, um casal já idoso em casa, e tem aquele medicamento que ele toma que é diário e regular, e que ele não pode se locomover para ir até a farmácia cidadã buscar esse medicamento. Então o Correio tem esse trabalho importante de entregar esse remédio em casa. Então, na verdade, nós estamos tentando disseminar isso em todos os municípios do estado, no sentido de ajudar o cidadão. Com isso, a gente reduz, né, a incidência do cidadão cair na rede hospitalar, que é muito mais caro para o governo. Os deputados também limparam a pauta de votação durante o encontro. 4 projetos de lei de autoria parlamentar foram aprovados. Entre eles, matéria do presidente da comissão, que obriga a identificação em cardápios de restaurantes dos produtos que contêm glúten. Existe até lei federal nesse sentido. Nós estamos regulamentando no estado, porque não é possível as pessoas que têm alergia a glúten receber os cardápios e receber alimentação que contém glúten. Então nós temos que advertir aquelas pessoas que já detectaram que têm alergia ao glúten, tem que receber esse cardápio, naturalmente ler esse cardápio e ver que essa alimentação aqui eu não posso ingerir. Ou ele procura outro restaurante ou procura outra alimentação, fato que nós não podemos agravar cada vez mais a saúde dessa pessoa. A Assembleia debate projeto pedagógico para estudo de ciências e astronomia.
Uma nova ferramenta de ensino foi apresentada durante reunião da Comissão de Educação. Os deputados receberam a consultora de negócios de uma empresa de tecnologia, que falou sobre o projeto didático Planetário Móvel Digital. O modelo permite uma série de efeitos que não eram possíveis nos equipamentos analógicos, como simulação dos movimentos dos planetas e de luas. A tecnologia é direcionada principalmente às escolas, mas toda a comunidade também pode ter acesso às sessões. Hoje não tem outra forma mais agradável, mais tudo do que levar isso, encantar as crianças. Então, hoje as crianças têm acesso a toda a tecnologia e na hora do estudo, na hora da sala de aula, ela perde esse contato. Então, o planetário, ele realmente envolve a criança sai com o olhinho brilhando de lá de dentro e realmente ela fica impressionada e automaticamente repercute, porque quando ela vê de forma, escuta de uma forma dinâmica, lúdica na realidade, dinâmica, automaticamente ela nunca mais esquece. Esse é o papel da comissão, né? Receber aqui as sugestões, as proposições e conhecer novos projetos, né? Os projetos que são idealizados com o interesse, a intenção na busca do resultado do melhor aprendizado, todos são muito bem-vindos a essa comissão. Comissão de Justiça analisa projetos sobre critério para garantia de vaga na rede pública estadual de ensino. A criação de vagas em creches e escolas para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica poderá ser proposta ao Poder Executivo por meio de indicação parlamentar. A iniciativa havia sido idealizada no projeto de lei do deputado José Carlos Elias, mas recebeu parecer contrário da mesa diretora da Casa. O encaminhamento da mesa foi analisado em reunião da Comissão de Justiça, que considerou a matéria inconstitucional por entender que o assunto deve ser tratado pelo Poder Executivo. A deputada Luzia Toledo foi a relatora da medida na comissão. Claro que as mulheres que sofrem violência neste país inteiro e aqui no Espírito Santo nós estamos em primeiro lugar, todas as medidas, todas as ações que forem possíveis legalmente, nós temos que correr atrás. Esta iniciativa é uma iniciativa fantástica do deputado Zé Carlos Elias, que é exatamente da reserva, né, da vaga nas creches, nas escolas, enfim, das mães que sofrem violência. Só que é inconstitucional porque este é uma delegação do Poder Executivo. O que eu acho que ele deve fazer, e nós estaremos aqui dando um apoio, é solicitar do governador, por indicação, que ele mande um projeto para cá de autoria do Executivo. E aí nós aprovaremos aqui. Comissão de Defesa do Consumidor aprova matéria para proibir venda de bebida alcoólica em posto de combustível. Evitar a combinação de álcool e direção de veículos. Esse é o objetivo de projeto que teve o mérito aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor. De autoria do deputado Dr. Hércules, a proposição altera a lei já existente, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis entre meia-noite e 6 da manhã. A matéria amplia a proibição para o dia todo e aumenta a multa imposta aos estabelecimentos que descumprirem a lei. A educação ela demora muito tempo e para enraizar isso na consciência da população também, que não deve beber e dirigir, a gente tem que apelar para esse lado de majorar a multa ou então de evitar proibir que venda consumo dessas bebidas alcoólicas nos postos de combustível. Os deputados aprovaram também o mérito de projeto de lei de autoria do deputado Dari Pagung, que obriga a instalação de banheiros químicos adaptados para pessoas com deficiência em eventos de grande porte. Outra proposição aprovada foi o projeto de iniciativa da deputada Aparecida Denadai, que proíbe saleiros nas mesas e balcões de bares, restaurantes e lanchonetes localizados no estado. O objetivo é evitar casos de hipertensão arterial. Legislativo Estadual faz sessão em homenagem aos 465 anos da atividade aduaneira no Espírito Santo. O potencial de crescimento do setor portuário capixaba e a importância do segmento para o país e para a economia do Espírito Santo foram destacados em sessão solene da Assembleia Legislativa, em homenagem à alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória.
O evento também celebrou o aniversário de 465 anos da atividade aduaneira no estado, iniciada em 1535 na antiga capital, Vila Velha. Segundo o proponente da sessão, deputado Glauber Coelho, novos eventos serão realizados para valorizar as atividades aduaneiras e discutir medidas de incremento do setor portuário capixaba. Nós queremos realizar outras sessões especiais, audiências públicas, para debater os gargalos que os portos aqui do nosso estado enfrentam. É importante ter um superporto, é importante termos um porto de água profunda. Em relação ao calado aqui da Baía de Vitória, qual é o calado ideal para que possamos receber navios de grande porte, para que o custo Brasil possa diminuir ainda mais? Ou seja, a pauta ela é muito vasta, a pauta ela é muito extensa, mas eu tenho assim, um sentimento muito favorável que a partir dessa sessão solene nós iremos desencadear outras importantes ações para valorizar ainda mais esse profissional, para poder valorizar ainda mais essa importante instituição chamada Alfândega Capixaba. O vice-governador do Espírito Santo prestigiou a sessão e falou sobre as ações do governo no setor de portos. Desencadeamos um novo formato para o Fundap, que sofreu uma alteração recente com a mudança no Senado, mas nós modificamos aqui para que ele continue existindo na faixa dos 4%. Nós criamos outros incentivos, nós também criamos um novo fundo de desenvolvimento, que é o Fundepar, para estimular novas atividades econômicas. Criamos dentro do Proedes uma Câmara Setorial de Logística que está estudando os principais gargalos, principalmente nos portos, para a superação desses gargalos e estímulo à atividade portuária, no sentido de que, interagindo com a alfândega, a gente tenha ganho na atividade econômica do comércio internacional e, naturalmente, assim, fortalecendo a nossa economia e a arrecadação do Estado e municípios. O Espírito Santo precisa aprimorar a sua competitividade em termos de logística de comércio exterior, e nesse trabalho, nesse particular, a alfândega tem muito a contribuir, tem muito a oferecer, como agente, como um interveniente positivo nesse processo. Durante a sessão solene, servidores da alfândega do Porto de Vitória foram homenageados em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela segurança na movimentação das cargas que passam pelo terminal. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares pelo nosso site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.